Esses números são uma catástrofe, são uma derrota, né? Uma daquelas derrotas que o Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, sempre falava, quando ele dizia que nossa história, a história do Brasil é construída sobre o sangue das chacinas e das matanças. Isso. Enquanto ele, teimosamente, como um Dom Quixote, ali quando era vice-governador do Brizola, tentou fazer um Rio de Janeiro civilizado com a construção dos CIEPs. Esse desastre me lembrou muito o contraponto dele, que eram os CIEPs do Darcy Ribeiro, que eram os centros de educação integral, que tentavam fazer uma outra cidade, uma outra ideia de Estado. Não esse Estado em que as autoridades confiam piamente em que matança dá voto, chacina dá voto, sangue dá voto, cadáver dá voto. É esse Rio de Janeiro do canalha chamado Cláudio Castro. É isso, Chico. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem a mobilização também da nossa reportagem. A Juliana Dalpiva está ao vivo aqui com a gente nesse N2. Ju, boa tarde para você. Você passou o dia acompanhando os desdobramentos desse horror. O que você traz para a gente de tudo que você viu hoje? Gabi, olha, é difícil, um dos piores dias no Rio de Janeiro, e também eu acho que como pessoa, como jornalista, como cidadã, talvez um dos dias mais difíceis de se trabalhar. A primeira coisa que me chocou muito pela manhã é essa imagem que você traz, né? Ela me remete muito à chacina de Vigário Geral e várias outras que eu vi ao longo da minha vida, né? Muito antes até de eu ser jornalista. Não achei que a gente ia viver esses dias de novo. E quando eu estava saindo de casa para a coletiva da Polícia Civil, para começar a tentar me informar sobre as especificidades, a técnica, os números, os dados, quer dizer, como é que isso aconteceu? Né? Por que são as pessoas que estão indo à mata retirar corpos? Aí eu estou saindo de casa, o Cláudio Castro está dando uma coletiva falando que e eles nem tinham os números oficiais ainda, né? Mas que do total de mortos, só 4 eram inocentes. E aí começa uma conta que não fecha, porque até esse momento, gente, mas esse número vai aumentar, segundo a própria polícia lá na coletiva nos disse isso, que o número hoje é de 119, então 115 o que eles estão chamando de criminosos. Ao mesmo tempo, Chico e Gabi, tem 113 pessoas que foram presas. Esse número, quando você contrasta com os demais que eles também informaram lá na coletiva, que são os 91 fuzis, as 26 pistolas e um revólver, são 118 armas. Se a gente somar a quantidade de pessoas que foram presas e a quantidade de pessoas que foram mortas, a gente tem mais de 200 e a gente só tem 118 armas. Então, ou eles prenderam pessoas desarmadas ou eles mataram pessoas desarmadas também. Essa conta da polícia não fecha. E aí, ao longo da coletiva, eles admitiram, sem nenhum problema, como se não fossem obrigados, como agentes da lei, representantes do Estado, a saber quem eles estavam prendendo, quem eles estavam matando. E principalmente quem eles estavam matando. Eles não fizeram nenhuma identificação, estas pessoas não foram identificadas, não sequer se sabe se o grupo que foi assassinado tinha qualquer relação, o nome deles consta das ordens de prisão, isso também não foi feito. Não se sabe se essas pessoas têm qualquer antecedente criminal. Mas tá tudo bem, o secretário disse que isso também não significa que a pessoa é vítima. Então pode matar qualquer um, sem nem saber quem você tá matando, e é isso. A única coisa que a tal da operação, planejada com 1 ano, fez foi atrair as pessoas para a mata. A gente não sabe nem se realmente todo mundo morreu só na mata, mas aí todo mundo que estaria lá na mata morreu e é bandido. É basicamente esse o raciocínio que o governo Cláudio Castro traz. E aí, essa foi a coletiva de meio-dia. Depois eu fui ao IML Central do Rio de Janeiro, na Francisco Bicalho, e ali tá dividindo, tem uma operação de força-tarefa para receber os familiares que estão indo lá retirar os corpos dos familiares. E aí, Gabi, aí foi o horror, porque aí foi conversar com as pessoas para saber a versão delas
sobre como estavam esses corpos, né? Eu trouxe algumas entrevistas para o programa agora, algumas das mais horríveis que eu já fiz na minha vida. A gente tem, Juliana, para a gente começar aqui, a gente vai trazer também as falas do governador, o Cláudio Castro, também das demais coletivas de jornalistas que a gente assistiu nesse dia de hoje, mas esse contato que você teve com as famílias no IML. Então a gente pode trazer um desses trechos que você fez na reportagem de hoje, a gente vai colocar aqui na tela para quem nos acompanha. Vamos assistir. Eu tô aqui no Detran para fazer o reconhecimento do meu sobrinho, que ele foi decapitado pela polícia do Rio de Janeiro. Arrancaram a cabeça do meu sobrinho e colocaram numa árvore. Deixaram o corpo do meu sobrinho em um lado e a cabeça do meu sobrinho em outro. Agora eu te pergunto se isso é um policiamento treinado para uma operação. Os policiais entrando dentro da casa de morador, esculachando o morador, pegando as coisas de morador. E aí eu tenho como provar, porque eu tenho vídeo, eu sou moradora, eu sei, eu vi tudo. Eu fui pra rua protestar contra o meu sobrinho, a gente estava na mata. 5 horas da manhã, tinha mais de 130 cadáveres. A mídia não está mostrando quantas pessoas o Estado matou. A mídia só está mostrando o que eles querem mostrar. Porque eles não foram para prender, eles foram para ceifar a vida dos outros. Eles levaram mais morto do que preso. Eles não entrou para prender, eles entraram para matar. Não importa se é bandido, se é morador, quem seja. Eles entraram para matar. Nossa, uma fala, assim, que acho que desconstrói aquela naturalização. De testemunha ocular, né? Ela falou, inclusive, que estava filmando as ações. E é esse tipo de cena que a gente vai ver muito depois. Porque agora, no calor da operação, tem aquela coisa, estão nessas contagens malucas, sem saber quem era bandido, sem saber quem é trabalhador, não fizeram nem nada criterioso sobre isso até agora. É dever do Estado prender, não é sair matando, aqui não tem pena de morte no Brasil, ainda mais nessas condições, mas a gente ainda vai ver ao longo dessa semana muita história na linha desse roteiro aí que essa testemunha acaba de falar. Chico, o nome dessa senhora é Beatriz Nolasco. O sobrinho dela chama Ravel, tinha 19 anos. A história que ela conta sobre ele é que ele não mora dentro do complexo do Alemão, ele tinha ido visitá-la, e estava até o início da noite, uma tarde por ali, e em algum momento ele sai, eles pedem contato, não consegue mais falar pelo celular, começa a pedir pela comunidade, todo mundo começa a procurar, e de madrugada alguém diz que viram o corpo. Eu não vou trazer aqui o vídeo que ela me mostrou sobre a situação do sobrinho dela, mas eu vi o vídeo da cabeça do sobrinho dela separado, inclusive que ele tinha o corpo, segundo o vídeo que ela me mostrou ali, ele estava numa árvore, tá? O corpo estava no chão e a cabeça estava numa árvore. Então, assim, eu poucas vezes vi uma violência tão brutal, explícita, e eu me pergunto que inteligência policial é essa? Se isso é legítima defesa. Obviamente não é, né? E aí o outro depoimento que eu colhi também, eu não sei se a nossa equipe já está com ele pronto, que é de uma outra senhora, ela conta, ela também ela é madrinha, é o afilhado dela. Ela também relata sobre o corpo do sobrinho, do afilhado dela, estar com marcas de facada. Então, tinha tiro e tinha faca. Aí, como é que isso é legítima defesa, né? Como é que isso é legítima defesa? Isso é uma pergunta muito complicada. Ju, a gente não tem esse trecho, mas acho que você descreveu aqui muito bem como é que foi esse relato de mais uma família que estava lá no IML, e isso é muito importante.
E acho que vale a pena, no começo aqui do programa, eu citei uma frase do Cláudio Castro chamando essa operação, esse massacre de sucesso, né? Eu acho que vale a pena a gente ouvir esse trecho e voltar a conversar. Vamos lá. Com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. E esse papinho de... Não é, esses policiais foram mortos porque ele colocou esses policiais nessa situação de risco. Poderia ser até mais policiais mortos. Não vale a pena esse sacrifício de policial de ninguém numa operação desastrada desse tipo. A responsabilidade é dele também. É dele, não. Ele fica agradecendo as famílias pelos heróis, pelos policiais. Ele colocou esses policiais nessa linha de perigo. Foram 4 policiais mortos aqui, só para reforçar, Ju, vai lá. Gabi, queria contar também que ontem a primeira vítima que eu também acabei tendo notícia foi justamente esse policial que tinha pouquíssimo tempo de carreira, porque eu tenho um amigo em comum que é próximo da família desse rapaz. E aí, segundo o que eu ouvi, era isso, assim, é uma pessoa que sequer queria, estava com medo, porque justamente era novo na corporação. Então, se a gente conseguir mais adiante contato, fazer uma entrevista, faço questão de trazer aqui, porque eu acho realmente que também a vida de vários policiais foi colocada em risco, e eu ouvi hoje de manhã de alguns policiais isso, que alguns estavam revoltados com a própria situação da operação, no sentido de terem sido expostos a toda essa situação. E aí tem uma próxima, que vai vir nos próximos dias, Chico e Gabi, que é o seguinte, as câmeras corporais. Segundo a polícia, eles estavam usando as câmeras. Mas aí, na coletiva, alguém foi perguntar sobre as imagens, né? Como é que vai se dar, porque justamente o governo era muito contrário ao uso dessas câmeras. E é nesse momento que a gente precisa saber, com o uso dessas câmeras, o que foi legítima defesa e o que foi execução sumária. E aí, um dos delegados ali já chegou dando a desculpa do que vai vir à frente. Porque as baterias das câmeras duram só 12 horas. E a gente começou a se movimentar por volta das 3 horas da manhã. Então, pode ser que ao longo do tempo tenham se perdido pelas baterias não estarem cheias, e aí naquela situação de violência não dava para trocar as baterias. Isso já foi adiantado na coletiva hoje. Então, quem está esperando para ver o vídeo das câmeras corporais dos policiais pode se frustrar, porque muita coisa provavelmente vai estar perdida porque as tais baterias não foram trocadas. Se é que foram usadas, né? Porque uma declaração dessa leva à suspeita de que toda essa operação foi feita sem câmera alguma. Se você está com essa desculpa numa coletiva... Eu acho que até eles chegaram a mostrar algumas imagens que, claro, interessam a eles, né? Sim. No sentido de... Porque, sim, existem inúmeros criminosos integrantes do Comando Vermelho lá dentro do Complexo do Alemão. E eles devem ter, no meio disso, matado e também prenderam pessoas integrantes. Agora, daí a misturar tudo, generalizar tudo, botar não só o próprio o bairro, como toda a cidade do Rio de Janeiro, meio que num lockdown de novo, assim como foi, e no meio dessa selvageria. Como é que se deram essas facadas? Para que decapitaram uma pessoa? Então, várias perguntas que ficaram sem resposta, e na coletiva do Cláudio Castro, eu não sei se a gente chegou a separar isso, porque é uma coisa que eu lembrei aqui agora, ele chegou meio que em tom de intimidação a falar que os secretários dele estavam proibidos, nenhum deles podia dar nenhuma declaração que não fosse pró-segurança pública. Eu só não sei o que é pró-segurança pública, porque, né, Gabi, você é pró-segurança pública, o Chico também, eu também. Acredito que quem está assistindo aqui também é. A gente não é a favor de selvageria. É isso que a gente não é a favor. Exato. A gente tem o trecho, Ju, que você conversou também com um defensor público, né? Você esteve no IML, ao lado fica o Detran.
onde os familiares estavam fazendo cadastro também para reconhecer os corpos. A gente falou muito sobre isso aqui. E tem gente que ainda não conseguiu reconhecer o familiar até agora. A gente vai assistir o trecho da conversa da Juliana com o defensor público e a gente volta a conversar. Nós sequer sabemos os nomes de todas essas pessoas. Muitas delas ainda não foram recolhidas do mato. A defensora, subcoordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, saiu agora da Penha, subiu o mato e viu corpos ainda que não foram recolhidos. Então, para saber se essas pessoas estavam envolvidas de alguma maneira num confronto armado, ou eram trabalhadores, isso depende de uma investigação, isso depende de um laudo pericial bem feito. Há uma grande demanda por parte da sociedade civil para que peritos independentes também possam acompanhar esses laudos, a elaboração de laudos local, de laudo de necropsia. Então é preciso uma investigação independente para que efetivamente se possa saber o que aconteceu e qual foi a causa dessas mortes. Não, e há uma ilusão, né, uma ilusão até com algum alcance popular de que chacinas, massacres desse tipo resolvem alguma coisa no país, né? E sinto muito, mas eu tenho que lembrar que foi depois de massacres como esses que a gente formou, inclusive, o próprio Comando Vermelho, que é formado depois do massacre. Primeiro o Comando Vermelho que é inicialmente Falange Vermelha, de um massacre, de uma chacina dentro da Ilha Grande, do presídio da Ilha Grande. Se forma depois a Falange Vermelha, que vira o Comando Vermelho. Carandiru, 1992, 1º de outubro, você tem a chacina dos 111, você forma o quê? PCC. PCC hoje, que é uma organização criminosa perigosíssima do Brasil inteiro. Então, essa ilusão de que você está gerando paz e levando paz à população, à comunidade, com essa chacina, é uma besteira monumental. É uma idiotice quem acredita nisso. Eu acho fundamental essa fala do Chico, Ju, e eu já vou passar para você. Só aqui para trazer o crédito de uma entrevista para a Globo News que a gente teve do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, agora há pouco, o Vitor Santos, dizendo: não conseguimos pegar o DOCA neste momento. Ele está falando do principal chefe do Comando Vermelho, o que está sendo usado como justificativa para esse massacre, né? E essa mega operação que foi deflagrada pela polícia do estado do Cláudio Castro. Então, é um sucesso, mas não conseguiu prender o principal chefe do Comando Vermelho, né? A gente vai chegar a mostrar a entrevista agora? Ou... Não, eu peguei o trecho aqui da descrição, porque foi uma entrevista para a Globo News. Então, a gente não pode usar as imagens, mas foi essa fala aqui, essa declaração que o secretário disse. Para justificar sucesso, né? Não conseguimos pegar o DOCA neste momento. Não há sucesso nessa operação sob nenhum aspecto. E quero ver o monstro que vai sair disso. Dessa operação vai sair um monstro, vai sair um novo Comando Vermelho, um novo PCC, algo ainda maior. Esse tipo de chacina só gera monstro. Vai lá, Ju. Além desses que você está mencionando, tem a eleição no ano que vem. Estas pessoas já têm notinha na imprensa aqui e ali sobre o secretário de Polícia Civil, Cury, querendo reeleição. Também sobre a própria possibilidade de disputa do secretário de Segurança, que a Gabi falou agora há pouco, Vitor Santos. Então, há um interesse extremamente eleitoral nessa pauta. Sim. Muito. E eu ouvi aqui e ali, hoje de manhã, entre policiais isso também. Essa preocupação de que essa operação toda tenha algum grau de interesse eleitoral e seja usada a partir de agora para isso, como plataforma. Então, eu acho só, quando estava saindo, né, eu fiz uma das perguntas mais duras da coletiva. A mim me coube a última pergunta e foi justamente essa. Mas qual é a base para chamar todas as pessoas de criminosos? Teve um monte de pergunta lá dos colegas que fugiram dessa pergunta, mas fiz essa pergunta, aí depois eu saí e aqui e ali tinha aquele constrangimento, né? Me olharam quase que como a comunista ali que estava infiltrada, fazendo a pergunta. Fazendo a pergunta mais importante, né? A gente vai naturalizar, chamar 115 pessoas de
de criminosos sem nada, sem nenhuma documentação, sem nenhuma prova, sem identificar, sem nem saber o nome de quem foi assassinado. E esse governo, Cláudio Castro, já tem para sua conta 3 das maiores operações com mortos no Rio de Janeiro. O Igor vive trazendo esses dados para mostrar como essa escalada não melhora, né? Um dia mata 20, depois 28, agora matou 119, e a próxima vai ser quantos? 200, 300? Isso. Então, eu acho... Não, essa pareceu muito uma operação para fazer candidato, né? Você tem o Flávio Bolsonaro praticamente na véspera dizendo que aguardem uma surpresa de candidatura, que vai sair com um nome surpreendente. Aí vem uma operação dessa. O próprio Flávio Bolsonaro fala em narcoterrorismo, o governador fala em narcoterrorismo, ambos falam em candidatura. Aparece um candidato com a operação. Então é para construir monstruosidade, não serve para mais nada. Não tem paz, não vai. O Rio de Janeiro amanhã não vai amanhecer sem drogas. Já não amanheceu hoje sem drogas, não amanheceu sem tráfico, sabe? Não resolve nada. E a gente traz esses trechos dessas falas do governador, também de secretários dos envolvidos nessa operação lá no Rio de Janeiro, porque não é possível, a gente vai tocar mais uma frase aqui do Cláudio Castro, o que mostra esse interesse eleitoreiro, mas acho que demonstra, Ju, é importante você trazer seu relato como repórter, porque a gente não pode naturalizar como eles estão naturalizando e institucionalizando a morte dessa maneira. Né? Não é possível que a gente veja corpos enfileirados, a gente amanheça o dia achando isso normal. Quer dizer, como jornalista, qualquer pessoa que veja uma imagem dessa tem que ficar horrorizado. A gente não pode perder a capacidade de se indignar diante de uma imagem. Exatamente, normalizar isso não dá. Né? Por isso que é tão impactante a gente olhar essas imagens, e acho que toda vez que eu olhar essas imagens a gente vai ficar impactado por isso. Eu queria chamar mais uma fala aqui do Cláudio Castro, mostrando... Aliás, ele teve muitas idas e vindas criticando o governo Lula, ontem depois foi atrás da Glaze, depois, quando viu que estava com apoio da direita, da extrema-direita, voltou para o enfrentamento. Então, acho que essa fala que a gente vai trazer agora demonstra um pouco desse interesse eleitoreiro. Vamos lá. Eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Quem está politizando é ele mesmo. Não, fazendo politicagem é ele. Quem está tornando moeda eleitoral é ele. O desastre todo foi praticado por ele. Eu quero ver o monstro que vai sair dessa operação e se ele vai dar conta depois. Gabi, eu tenho uma informação urgente aqui que o Igor passou para a gente. Por favor, João. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é o novo relator da ADPF das favelas, que fez uma série de controles desde a pandemia, devido a essas operações que já estão acontecendo há muito tempo, durante o governo Cláudio Castro, e que são essas que eu acabei de falar, que foram algumas das com maior quantidade de mortes. O ministro Alexandre de Moraes decidiu a favor de vários pedidos da Comissão Nacional de Direitos Humanos e determinou uma série de diligências e investigações, e no dia 3 de novembro, ou seja, semana que vem, uma audiência com o governador do estado do Rio de Janeiro, junto com o secretário de Segurança Pública, comando da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Civil, diretor da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, defensor público-geral, para se explicarem sobre o que é que aconteceu nessa tal
dessa operação. E vão ter que explicar muito direitinho para ninguém menos que para Alexandre de Moraes, que é o relator provisório da ADPF, né? Ele recebeu, devido a essas mudanças no Supremo, a aposentadoria do ministro Barroso, e também a ida do Fachin, que era o relator para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, o Alexandre de Moraes é quem vai tocar a ADPF até que chegue um novo ministro no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda não indicou o substituto do Barroso. Então, vão ter que explicar, provavelmente, todos esses números e essas questões, e acho que a gente só vai ver mais contradições sobre esses dados dessa operação nos próximos dias. Ju, quero muito agradecer a sua participação aqui. Obrigada também pelo seu trabalho. O Lucas Rocha também chega daqui a pouco, toda a nossa equipe que está assim, respirando muito fundo e trazendo todas essas informações para a gente lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Ju. Um abraço e até a próxima. Obrigada, queridos, que a gente viva dias melhores, né? Beijo para vocês. Um beijo. Beijo, querida. Rodrigo Viana já está mobilizado.